E aí, suave? Hoje no canal A Estrela de Cinco Pontas, a gente vai estar falando um pouco da Carta da Imperatriz e vamos tentar fazer uma relação com a Madre Teresa de Calcutá. Tentar juntar essas duas histórias tão bonitas de mulheres que são fortes. Bem-vindos ao Fluindo com Histórias. Na verdade é que me acontecem coincidências muito bonitas na vida, muito interessantes, coisas que acontecem sem ter muito motivo. Eu precisava de ir num médico e eu acordei super cedo, peguei o ônibus pra ir no médico. E aí eu cheguei lá e o médico estava fechado, porque era noutra cidade aqui perto. E eu precisava de pegar um ônibus e pra ir pra essa cidade eu precisava de pegar o ônibus e o horário era muito diferente entre o ônibus disponível e o horário que eu tinha aqui no hospital. E eu fui para um parque que tinha próximo desse hospital e aí eu fui sentar no banco. A hora que eu sento no banco eu encontrei esse livro. Eu vou deixar ele na descrição e vou deixar ele também mais bem posicionado aqui no vídeo, mas é um livro muito maravilhoso. Eu encontrei ele num parque sentado num banco e eu adorei. Eu tinha que esperar mais ou menos uma hora e meia pra ficar lá e eu fiquei lendo o livro. E a verdade é que eu tinha deixado ele por um tempo, eu tinha deixado de ler ele por um tempo, tinha lido até a metade. E aí aconteceram outras coisas que me fizeram terminar de ler ele. E me fizeram, não, eu quis também, mas foi coincidências que foram acontecendo. E eu terminei de ler ele antes de ontem. E eu falei, meu Fluindo com Histórias vai ser a primeira vez que eu vou fazer um livro. Eu tô sempre fazendo essas provas, esses testes, de tentando entender melhor como eu me encaixo aqui no YouTube, como eu me encaixo me expressando e tal. Então, esse vai ser o primeiro Fluindo com Histórias sobre o livro. Então, mais que falar somente do livro e fazer uma análise do livro, eu queria contar um pouco sobre a história de Madre Teresa e como que na minha cabeça funciona essa relação dela com a Carta da Imperatriz. Esse livro foi escrito por Edward LeJoly e ele era como uma pessoa que acompanhava muito ela em todas as expedições que ela fazia. Era um padre e ele era membro da Companhia de Jesus. E ele dedicou 25 anos da vida dele para ser o diretor da Missioneira das Caridades, que era a ordem fundada por Madre Teresa. E essa proximidade permitiu que ele capturasse uma visão única e exclusiva da Madre Teresa de Calcutá, tendo uma conexão de profundidade e autenticidade que só ele poderia ter por essa proximidade. Ele descreveu esse livro como uma autobiografia que Madre Teresa nunca quis escrever, porque ela tinha um foco muito único e pessoal de focar única e exclusivamente no seu trabalho. E Edward LeJoly sentiu essa necessidade de ter anotado e registrado toda essa história e essa jornada incrível construída pela Madre Teresa. Mas enfim, o vídeo não é sobre ele. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês a Carta da Imperatriz. A Imperatriz nos convida para refletir sobre a força do feminino e sobre a energia do cuidado, sobre a energia da criação. Ela representa a Mãe Terra, a fertilidade, o amor incondicional e a intuição. Ela nos lembra que cuidar do próximo é um ato de abundância espiritual. E assim como Madre Teresa, a Imperatriz nos diz que a verdadeira riqueza está em servir. Desde jovem, Madre Teresa, que nasceu em 1910, demonstrava um chamado profundo para o mundo espiritual e para a espiritualidade, e principalmente para atos de fé e de serviço. Ela nasceu em Skopje, na Macedônia, em uma família albânica católica, e aos 18 anos ela ingressou. Ela foi para Irlanda, onde ela se ingressou na congregação das Irmãs de Loreto. E essa foi uma experiência fundamental na formação religiosa para o desenvolvimento e seu chamado espiritual. Foi na Irlanda que ela se conectou mais com coisas e a ideia de servir, a ideia do serviço, a importância da disciplina, a obediência, a vida comunitária e a experiência de ensinar que ela teve na Irlanda fez ela se conectar de alguma forma mais profunda com esse ato de serviço, com esses atos de se servir ao próximo, de ser um instrumento de serviço de Deus, de Jesus aqui na Terra. Depois que ela se formou na Irlanda, ela foi enviada para a Índia, onde ela trabalhou como professora e diretora de um colégio em Calcutá. E foi lá que ela começou a entender a profundidade da pobreza que existia, a profundidade dos problemas sociais que existiam. E foi aí que ela se conectou mais intensamente com essa ideia de serviço, com essa ideia de estar com as pessoas mais pobres. Em 1948, Madre Teresa decidiu sair do conforto do convento e foi viver nas ruas,
junto com as pessoas que ela achava que ela precisava de ajudar tanto. E foi nesse processo de sair dos conventos e viver nas ruas que ela fundou a sua Ordem das Missioneiras da Caridade. E o mais doido é que ela não forçava o seu poder, ela tinha muito poder, ela foi construindo uma network, uma rede de poder e de influência que não necessitava de força. Ela só fazia isso através dos atos de serviço que ela prestava para as outras pessoas. E para Deus, ela nunca exigiu obediência, por assim dizer. A sua liderança era guiada simplesmente pelos seus atos de bondade e de serviço. Tem um padre que ela trabalhou muito tempo com ela que chama Padre Julien Henry. E ele fala uma frase incrível que diz que Deus utilizava essa mulher que estava aqui na Terra para transformar e transponer todo o seu amor em uma pessoa. Onde a Maria Teresa de Calcutá passava, o amor de Cristo era plantado umas pequenas sementinhas, sabe? Esse amor era transformado e juntava pessoas que queriam fazer as mesmas coisas, de demonstrar esse amor de Cristo ao redor de outras pessoas. Para Madre Teresa, a pobreza não era simplesmente um status social ou um status financeiro. Estar entre pessoas pobres era uma forma para ela de literalmente estar servindo direto a Jesus Cristo. Ela via nos rostos das pessoas nas ruas o próprio Cristo, e Deus sempre falava: eu fiz vocês como a minha imagem e semelhança. E ela sentia isso, estando diretamente em contato com as pessoas que não tinham tanto dinheiro assim. E o mais doido é que ela fazendo esses atos de serviço, ela não aliviava somente dores físicas das pessoas, mas também era uma descarga espiritual e energética que acontecia nessas trocas. E mais que isso, ela dava esperança e mostrava para as pessoas pobres que elas também merecem respeito e merecem amor. E o mais louco de tudo isso para mim, a parte de toda a história maravilhosa da vida de Madre Teresa, é o tempo histórico que ela fazia, sabe? Sem querer militar, eu acho que a mulher pode fazer o que quiser. Mas nesse tempo, a Madre Teresa, ela vivia numa sociedade onde a mulher era completamente limitada só a coisas domésticas de casa, ou a papéis religiosos tradicionais. A mulher tinha um papel muito marcado na sociedade. De estar em casa, de cuidar dos filhos, de ir à igreja para rezar, e não tinha muito poder de escolha ou poder de saber decidir o que quer fazer. Porque tem gente que escolhe fazer isso, de manter esse estilo de vida, e eu acho algo totalmente respeitável. Se uma mulher fala: eu quero ficar na minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos, minha família será gerada assim, eu acho totalmente respeitável e algo incrível da mulher tomar essa decisão. Mas havia um tempo na sociedade onde a mulher não podia tomar a decisão. Essa era algo totalmente imposto a ela. Só que a Madre Teresa era tão especial que ela não tentou fazer esse processo de empoderamento das mulheres. Ela queria empoderar o ser humano em geral, mostrando para todos, independentemente da sua raça, da sua religião, do seu status financeiro, que você podia ser a melhor versão de você. Esse livro fala que Madre Teresa foi pessoalmente ajudar na construção e na implementação de 58 casas em 58 países diferentes. Começa falando um pouco da jornada dela fazendo a casa do México e logo de Nova York. Mas ela também fez em Lima, em Roma, no Japão. Ela foi no Japão, gente. E óbvio, na Índia, onde tudo mais ou menos começou. E o mais legal é que existem diálogos e conversas que aconteciam nesses momentos onde as coisas estavam acontecendo, que mostra a grandiosidade espiritual da Madre Teresa. E essas casas, elas não eram simplesmente um refúgio, sabe? Não era um lugar somente para as pessoas dormir ou se curar de alguma doença. Era um recanto espiritual quase, era um recanto de paz, de amor, de tranquilidade. E claro, teve alguns problemas. Aí as pessoas têm algumas críticas às situações que as pessoas passavam aí de não ter higiene, não ter muita coisa, mas ela tirava do pouco que ela tinha o máximo que ela podia. E é vendo que uma mulher dessa pode ser criticada, uma mulher dessa de luz, de amor, de paz, pode ser criticada, que eu não posso não escutar o chamado que eu sinto, não escutar o chamado que eu escuto. E essa conexão é muito forte para mim entre a Imperatriz e a Madre Teresa, porque através do amor, através do cuidado, através da fertilidade, de pegar algo, nutrir e gerar frutos disso, ela criou um montão de lugares, um montão de casas, onde ela pôde ajudar as pessoas que não tinham nada. E não só isso, ela ajudou a formar um monte de mulheres para trabalhar na mesma causa que ela, de forma de devoção
a Deus e do cuidado ao próximo. E uma figura como Madre Teresa meio que transcendeu uma figura religiosa, sabe? Ela é respeitada e conhecida em todo mundo pelos seus atos de bondade. E sem sombra de dúvida, a sua imagem é algo que inspira as pessoas a promover a fé, a promover o amor, a promover a caridade e a promover a ajuda ao próximo. E claro, sua parte espiritual era simplesmente fazendo o básico que fala na Bíblia. Enquanto muitas pessoas falam que são religiosos, mas pregam o ódio, pregam a guerra, pregam o desrespeito, Madre Teresa simplesmente pregava uma coisa: o amor ao próximo. E ela demonstrava isso através de atos de serviços inexplicáveis quase. Ela tem uma frase nesse livro que, inclusive, é uma frase que tem na capa, fala: tudo que a gente faz por Jesus. Eu adoro essa conexão entre a Madre Teresa e a Imperatriz, porque ela é a guardiã do lar. Ela é a guia da abundância, sabe? Tudo que ela pegava, ela transformava através do amor e multiplicava esse amor de uma forma incrível. Da mesma forma que a Imperatriz fala pra gente fazer isso na nossa própria vida. E ela se tornou um símbolo global de cuidado, de fé, de amor. Eu resumiria a Madre Teresa em uma pessoa que transformou atos de amor em uma forma de professar sua fé de forma global. E Madre Teresa também teve seus problemas com a igreja, como eu citei antes. Por ela ter essa visão de eu preciso estar na rua, eu preciso estar com as pessoas. Eu não quero estar no meu palácio de marfim quando eu sei que tem 1 milhão de pessoas morrendo de fome na rua. Eu quero sair pra rua. Isso gerou uma certa tensão entre ela e a igreja, sabe? Problemas aconteceram entre elas e a igreja, onde a igreja falava: não, a gente é a igreja. A gente tem que estar dentro da igreja, a gente tem que estar fazendo coisas dentro da igreja, que as pessoas venham até a gente, basicamente. E Madre Teresa queria estar na rua, ela queria estar com as pessoas, ela queria mostrar o amor dela. Ela queria demonstrar que através do amor se pode curar. No final, ela só buscava uma forma mais eficiente e eficaz de poder servir aos outros, de poder servir principalmente aos mais pobres. Embora ela sempre tenha sido fiel à igreja, ela tinha essa certa tensão entre eles. A espiritualidade dela era algo muito pessoal. E ela buscava ver o rosto de Deus refletido na face dessas pessoas mais humildes, sabe? E essa postura da Madre Teresa é algo que é muito refletido na Carta da Imperatriz. É uma força que não precisa ser imposta de nenhuma forma. É uma força que emana de forma natural, através do cuidado, da compaixão, da conexão profunda entre a vida, entre as pessoas, entre as coisas que nos cercam em geral. Simplesmente por amar e demonstrar o amor, a Imperatriz consegue demonstrar sua força através dos seus atos, através das coisas que faz, não somente das coisas que fala, mas os momentos mais importantes da força da Imperatriz é quando ela demonstra através do amor, da paixão, da compaixão, o poder que ela tem. E eu acho que a Madre Teresa é uma exemplificação perfeita da Carta da Imperatriz, porque ela demonstrava que o poder vem através do amor, vem através do cuidado, que o poder pode ser sutil e ele é demonstrado da sua forma mais pura quando é feito através do amor pelas outras pessoas, sem exigir absolutamente nada em troca, mas transformando tudo que está ao seu redor. Ela tem uma frase no livro que eu achei simplesmente sensacional. Ela estava num trem indo pra uma cidade, e aí ela fala que ela sentia um chamado dentro do chamado, sabe? Ela sentia que essa era uma grande necessidade que ela tinha, de estar servindo a Deus não de uma igreja, não de um convento, mas nas ruas com as pessoas. Que ela chamava isso, eu adorei isso que ela chama, do chamado dentro do chamado, sabe? Eu fui chamada a servir Deus, mas o meu chamado não é servir Deus dentro de um convento, não é ensinando, como ela era professora antes na Irlanda. Meu chamado era para servir Deus, servindo diretamente as pessoas, e eu estaria servindo a Deus, servindo a essas pessoas, pois nós somos imagem e semelhança do Criador. Ela fala uma frase que eu discordo um pouquinho, mas eu entendo de onde vem. Ela fala que Deus nos chama não para ser bem-sucedido, mas Deus nos chama para servir. E atos de serviço e servir ao próximo é uma forma muito grande, muito importante para a gente conseguir prosperar na vida, sabe? Quanto mais pessoas a gente consegue servir na vida, mais possibilidades de prosperidade a gente tem. Quanto mais mundos a gente toca, quanto mais pessoas a gente consegue impactar com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente escreve, com as coisas que a gente fala, mais prosperidade a gente atrai para a nossa vida, eu acredito. E ela não acreditava em uma prosperidade financeira, por assim dizer. Ela acreditava na prosperidade através de atos de serviço, de ver pessoas ao seu redor crescendo. E eu acredito muito nas duas. Eu acredito que é um equilíbrio entre as duas. Entre a gente ajudar pessoas a crescer, a gente ajudar pessoas a se desenvolver, a gente
utilizar conhecimento que a gente tem em qualquer área que seja para ajudar pessoas a entender a si mesmo. E assim, essa pessoa ajuda a entender mais coisas. E a gente cria um ciclo de pessoas se ajudando, sabe? Porque ela vivia uma situação muito diferente, muito complicada, muito difícil. E as pessoas que estavam ao redor dela tinham todo esse problema de não ter absolutamente nada. Mas a vida nos vai construindo como pessoas e eu acredito que cada pessoa tem algo que aportar. Sabe? Às vezes, estar com pessoas que te aportam algo, que te somam algo, é tão importante na vida quanto o ato que você está fazendo doando para outra pessoa. Essa troca de informação, essa troca de energia é algo tão grande para a evolução que a gente tem como pessoas e como sociedade. Eu de verdade acredito que não existe evolução sem conhecer a si mesmo. Que a verdadeira evolução pessoal começa de dentro. A porta do conhecimento se abre de dentro e foi o que a alta sacerdotisa me ensinou. E eu acredito muito que uma evolução não é somente pessoal, ela também é coletiva. O momento que a gente começa a se permitir fazer um pouquinho como Madre Teresa, de amar ao próximo, não importa o que ele tem para oferecer, não importa quem ele seja, a gente tiver disponibilidade de amar o próximo, a gente vai conseguir colocar a nossa vida na vida dele. Então, quando a gente começa a viver a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente começa a sentir um pouquinho mais de empatia. A gente começa a colocar a gente na pele da outra pessoa e ver que ninguém é perfeito, ninguém tem todas as respostas do mundo. Mas a gente, como coletivo, a gente tem uma resposta tão grande para tantas coisas que se a gente começar a pegar a nossa própria vida e tentar refletir um pouquinho na vida do outro, se colocar um pouquinho na vida do outro e entender de onde vêm os medos dele, de onde vêm as inseguranças dele, de onde vêm os nossos medos primeiro. Tudo parte primeiro do eu. Eu entendendo da onde vem meus medos, da onde vem minhas inseguranças, da onde vem tudo. E logo fazer a mesma coisa com as pessoas que estão próximas a você. Antes de começar seu dia, Madre Teresa passava horas fazendo orações, fazendo meditações de alguma forma, por que não? Para mim, oração e meditação é uma linha muito tênue entre as duas. Mas ela estava se conectando com ela mesma. E conectando com ela mesma, ela se conectava com Deus. Ela se conectava com tudo. Sabe? Cada religião, cada prática espiritual vê a oração de uma forma, sabe? A oração pode ser meditar, a meditação pode ser oração. O importante para mim é a gente conseguir parar e se conectar com tudo. A gente se conectar com a gente mesmo e logo se conectar com tudo. Essa roda que acontece entre do interno pro externo, do externo pro interno, é o que faz a gente evoluir como pessoa. E a Madre Teresa fazia isso de uma forma maravilhosa. Ela se conectava muito com ela para se conectar com Deus, e ela se conectando com ela e com Deus, ela conseguia através do todo, através dessa conexão que ela tinha entre ela e Deus, ajudar e demonstrar o amor de Deus nas outras pessoas. Porque ela demonstrava o amor de Deus dentro dela primeiro. Ela internalizava a luz de Deus para dentro dela. E logo ela expandia essa luz, usando a força que ela tinha dentro dela como ser humano, como alma, como parte dessa fagulha da criação que ela é. Mas ela não acreditava que a espiritualidade era somente isso. Ela não acreditava que a espiritualidade era somente esses atos de conexões únicas e especiais. Ela acreditava que a espiritualidade era algo feito na prática. E eu acredito muito nisso. A espiritualidade é algo que tem que ser praticado no seu dia a dia, com as pessoas que estão ao seu lado. Não adianta nada você chegar em casa todos os dias, meditar, orar, namastê e faz tudo que você pode fazer se você trata as pessoas que estão ao seu redor mal. Se você não carrega amor nas pessoas que estão ao seu redor. Se você não é a prova viva do amor de Deus pela gente, com todos que estão ao seu redor. E essa visão de fé na prática foi algo que se expandiu tanto que ela teve milhões e milhões de seguidores que ajudavam ela a construir tudo que ela estava construindo, sabe? E tudo que ela fazia não era por caridade. Por mais que as obras que ela tenha pareçam algo tão caridoso e tão puro, tudo que ela fazia não era só por caridade, era por amor. Por amor primeiramente a ela, por amor a Deus e por amor ao próximo. Ela tem uma frase maravilhosa que ela fala: enquanto você estiver julgando os pobres, você não terá tempo para amá-los. Ela passou por muitas críticas no período dela. Algumas pessoas falavam que ela estava romantizando a pobreza, outros julgavam o método que a igreja, a congregação dela estava fazendo as suas obras, sabe? Agora, pega essa frase e leva ela para dentro de você. Leva ela para sua vida. Leva ela para o dia a dia. Eliminando parte de dinheiro e tal, traz isso para sua realidade.
Já parou para imaginar que existem momentos da vida que a gente está tão focado em julgar as outras pessoas, de colocar empecilhos na vida de nós mesmos por causa de outras pessoas, a gente permite que outras pessoas nos dite ou diga como a gente deve viver a nossa vida, ou a gente julga e fala de outras pessoas sem sequer tentar entender de onde vêm essas coisas delas. Julgar o próximo é a única forma que a gente tem de não amar elas. Quando a gente para e entende os processos que vêm acontecendo ao nosso redor, é a única forma que a gente tem de realmente amar. E amar o próximo não quer dizer ser idiota. Amar o próximo não quer dizer deixar ser passado para trás. Amar o próximo quer dizer amar o próximo. Perdoar uma pessoa não quer dizer que você esqueceu as coisas ruins que aconteceram. Perdoar alguém não quer dizer que tudo foi apagado, mas que você está pronto para um novo começo, já com o conhecimento que você tem sobre essa relação, sobre o conhecimento que você tem sobre essa pessoa. Então, todos os dias é um dia que a gente tem de recomeçar a construir a gente mesmo como pessoa, baseado de um ponto que de hoje para trás, eu aprendi tudo que eu podia aprender sobre mim mesmo. Sabe? A gente usar nós mesmos como professores de nós mesmos para todas as relações que a gente está fazendo. Mas para fazer isso, a gente precisa de momentos de solidão, de momentos de solitude, de momentos a gente para refletir, para pensar, para meditar, para orar sobre tudo que vem acontecendo na nossa vida. E o que começou com a pequena casa em Calcutá se transformou em uma gigantesca organização. Depois de doações de várias pessoas, de várias partes do mundo, essa organização já chegou em mais de 130 países, com mais de 700 casas. As missioneiras da caridade, elas ajudam pessoas doentes, pessoas em situações muito vulneráveis, órfãos, pessoas que acabaram de sair da prisão, por exemplo. E eu acredito que cada uma dessas pessoas deve viver na pele uma frase muito importante da Madre Teresa de Calcutá, que dizia: façam coisas pequenas com grande amor. Eu acho isso maravilhoso. Se você pode, tudo que você faz na vida, tenta fazer com amor, sabe? Às vezes você quer estar trabalhando num lugar e você não gosta desse trabalho, você não gosta do que está acontecendo, aí você fala: mano, eu não gosto desse trabalho, e você vai com raiva. Isso vai criando uma certa antipatia, uma certa energia negativa sobre esse lugar, porque você não quer estar aí. Você não quer fazer essas coisas. Está tudo bem você querer evoluir, está tudo bem você querer melhorar, está tudo bem tudo que acontecer na nossa vida ser uma forma da gente crescer. Mas a gente vai fazer algo, faz isso com amor. É difícil. É muito difícil, às vezes, você não quer ir para um trabalho, é muito difícil manter uma relação que você não quer ter. E tá tudo bem também a gente cortar partes da nossa vida, a gente cortar coisas da nossa vida que não nos pertencem mais. Mas se você decidiu fazer algo, faz isso o melhor que você puder. Faz isso de uma forma única, da sua forma, mas não com raiva, não com desprezo. Vamos fazer as coisas com amor. E até hoje o legado de Madre Teresa vive nas missioneiras da caridade. Milhares de irmãs continuam seguindo esse trabalho iniciado pela Madre Teresa de Calcutá em várias partes do mundo, demonstrando que o amor e a caridade é a única forma que a gente tem de resgatar pessoas que não têm nenhuma maneira de se integrar na sociedade agora mesmo, sabe? Ela lembra sempre que o amor é a única forma de atravessar as partes mais sombrias das nossas vidas. E ela fala que cada ato de bondade, por mais pequeno que seja, pode ser algo transformador na sua vida ou na vida de alguém. Tanto o arcano número 3 da Imperatriz, quanto Madre Teresa de Calcutá, nos ensina a mesma coisa, que cada pessoa tem o potencial de criar um impacto positivo no mundo ao seu redor. E que a verdadeira liderança está em nos servir ao próximo. Madre Teresa encontrou nas coisas mais difíceis e nas partes mais sombrias da vida uma forma de manifestar a sua fé. E ela encontrou no sofrimento uma forma de transformá-lo em esperança. E eu acho que isso vem levantando pra gente uma pergunta muito grande de como podemos incorporar essa lição na nossa vida. Como podemos, no nosso dia a dia, incorporar todo esse trabalho da Madre Teresa de Calcutá e todo esse amor demonstrado em nos servir pela Carta da Imperatriz no nosso dia a dia. Hoje, exploramos a Imperatriz através da vida de Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher dedicou sua essência a espalhar o amor e a compaixão. Espero que esse vídeo seja uma forma de você se inspirar nesse exemplo e utilizar a sabedoria da Imperatriz para compartilhar amor pelo mundo, sabe? Obrigado por acompanhar mais um Fluindo com Histórias. Até a próxima. Gratidão.